Olá pessoal, hoje vamos falar de porcentagem, desse símbolo aqui ó, que está atrás de mim. Ele representa simplesmente uma divisão por 100. Vamos à aula. Bem-vindo à nossa aula de porcentagem. Eu coloquei aqui o seguinte problema. Calcule a porcentagem, as porcentagens a seguir. Primeiro eu pedi para calcular 10% de 60. Esse símbolo aqui, porcentagem, ele representa simplesmente uma divisão por 100. É como se eu estivesse pedindo para você calcular 10 sobre 100 multiplicado por 60. Note que você pode cancelar os dois zeros de cima com dois zeros de baixo, resultando exatamente no número 6. Então eu cheguei a uma conclusão interessante. Toda vez que você for calcular 10% de qualquer valor, basta pegar o valor e dividir por 10. Então 60 por 10 dá 6. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse que você calculasse 10% de 232. Para calcular 10% de um valor, você pega o valor e divide por 10. 232 dividido por 10 dá 23,2. O que é que a gente vai fazer de agora em diante? A gente vai tirar proveito disso. Por exemplo, eu quero calcular 20% de 30. Se você pensar bem, 20% é o dobro de 10%. Então, quando eu peço para você calcular 20% de 30, eu estou pedindo para você calcular o dobro de 10% de 30. Por que eu fiz isso? Porque calcular 10% de 30, eu descobri que basta dividir por 10. Então, 30 dividido por 10 dá 3. O dobro de 3, 6. Então, 20% de 30 é 6. Ficou massa? Vamos testar mais um exemplo. Eu quero calcular 30% de 40. Para você calcular 30% de 40, 30% é o triplo de 10%. Então, você vai calcular o triplo de 10% de 40. Professor, por que você fez isso? Porque calcular 10% de 40, basta pegar 40 e dividir por 10, que dá 4. O triplo de 4, 12. Ficou claro isso? É interessante que essas estratégias de realizar cálculos mentalmente, você comece a explorar. Até mesmo que você está treinando, na maioria das vezes, para fazer uma prova de matemática muito extensa, como a prova do Enem. Então, a partir do momento que você treina esses cálculos mentais, a habilidade de resolver as questões de uma forma mais rápida, ela é desenvolvida. Vamos aqui a um outro exemplo. Eu quero calcular 26% de 50. Eu vou usar agora uma outra estratégia. O que significa calcular 26% de 50? Significa você pegar a fração 26 sobre 100 e multiplicar por 50. Eu gostaria que vocês percebessem que 50 sobre 100 é uma fração. Então, eu posso escrever assim, ó, 50 sobre 100 vezes 26. O que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando 50% de 26. Então, isso é interessantíssimo. Calcular 26% de 50 é a mesma coisa de calcular 50% de 26. O que é 50% de 26? Metade de 26, que é 13. Viram como uma estratégia correta auxilia o pensar exatamente, pois os cálculos eles se tornam mais simples. Vamos testar isso de novo, nesse exemplo. Eu quero calcular 32% de 40. Vocês já estão craques. Calcular 32% de 40 é a mesma coisa de calcular 40% de 32. Pessoal, ficou fácil demais. Lembrando que 40% é 4 vezes 10%. De que número? De 32. Por que eu fiz isso? Porque calcular 10% de um valor é simples, basta dividir por 10. Se eu dividir 32 por 10 dá 3,2, então fica 4 vezes 3,2. Uma maneira que auxilia você a fazer contas de multiplicação é você pensar em dinheiro, é você pensar que aqui é como se fosse 4 vezes R$ 3,20. Você multiplica a parte inteira, por exemplo, 4 vezes R$ 3, R$ 12. E depois multiplica a parte fracionária, quanto é 4 vezes 20 centavos, 80 centavos. Então isso deu R$ 12,80. Não perca as nossas próximas aulas. Tchau, pessoal.